A queda do Roger parece cada vez mais evidente. Eu não tô aqui dizendo que eu quero isso, que eu apoio, que eu concordo ou discordo, mas sim uma leitura do momento. Afinal, o Inter não vem jogando bem, perdeu aquele jogo de maneira vexatória pro Fluminense, ontem perdeu o jogo pro São Paulo, tudo bem, com o time reserva, mas apresentando pouquíssimo. Teve aquela reunião pós-jogo ontem com os dirigentes, que embora o Bisol negue que o Roger possa sair, não é natural uma reunião tão longa depois de uma derrota desse jeito. Então me parece claro que se o Inter não conseguir reverter esse resultado contra o Fluminense, o Roger vai acabar sendo demitido. E diversos colorados, acho que até a maioria, já tá discutindo outros nomes. Eu vejo colorados falando de Vojvoda, de Tite, mas convenhamos, vai ser muito difícil conseguir convencer um treinador de ponta, um treinador de elite, a assumir o Internacional no mês de agosto. Um treinador, para talvez aceitar isso, um treinador bom mesmo de ponta, o Inter teria que desembolsar um dinheiro muito grande, que já deixou claro que não tem nesse momento. E diante dessa situação, eu tô pensando aqui que eu não duvido que a direção do Internacional coloque o D'Alessandro como treinador, tá? E eu tenho alguns pontos que defendem essa minha teoria. E o que não é teoria, mas é realidade, é que muitos de vocês nesse momento estão assistindo esse vídeo sem ter deixado o like. Pô, não faz isso. Deixa o teu like agora, seja pelo computador, celular, televisão, é rapidinho que me ajuda demais. E se tu ainda não é inscrito no canal, também não perde mais tempo, te inscreve e ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada. Agora sim, vamos falar do D'Alessandro. Pra direção colorada, o D'Alessandro assumir como treinador caso o Roger caia, seria maravilhoso, convenhamos. É um cara que já tá no clube, então conhece a realidade, o dia a dia do Internacional e principalmente a realidade financeira do Inter. Seria o cara que não ficaria pedindo grandes reforços, porque como ele mesmo disse numa entrevista coletiva recente, para ele o Inter tem um dos melhores elencos, um dos melhores plantéis dos últimos anos. É um cara que também tá dentro do vestiário colorado, conhece muito bem os jogadores, conta com respeito dos atletas e vem blindando esses jogadores publicamente diversas vezes. Então facilitaria essa possível adaptação como treinador. E mais, o D'Alessandro também tem cursos de técnico. Vocês lembram que antes mesmo dele se aposentar como jogador, naquela reta final no Inter, ele já estava fazendo cursos de treinador. Então é uma vontade do D'Alessandro. É uma vontade que ele já demonstrou outras vezes e buscou se especializar para isso. Além disso, o argentino também conta com a idolatria do torcedor. E pensa comigo, quem melhor no momento de instabilidade para assumir a bronca e contar com a paciência do torcedor para um novo processo do que um ídolo? O D'Alessandro contaria com essa paciência. E o melhor para a direção, na visão, obviamente, que eu vejo da direção colorada, seria o cara que seria o testa de ferro. O cara que acabaria tendo todas as críticas para ele, absorvendo as críticas que normalmente seriam para a direção, para ele. E a gente não precisa ir muito longe. A gente viu o Renato fazendo isso diversas vezes do lado de lá. Como era ídolo, assumia a bronca, assumia as críticas, dava a cara a tapa, enquanto os dirigentes ficavam quietinhos, fingiam que não sabiam de nada. Então o D'Alessandro poderia também ser este testa de ferro da direção colorada caso virasse treinador. E outra coisa, né? Não seria algo inédito, não seria algo que nunca aconteceu. O Fernandão passou por isso. O Fernandão era diretor de futebol do Internacional e acabou virando treinador. Não deu certo, mas foi um processo que já aconteceu anteriormente no clube, em outro momento no clube, com outro grande ídolo. Aliás, para muitos e para mim também, o maior ídolo da história do Internacional. Mas é importante eu ressaltar, tá? Isto não é informação. Ninguém me falou isso, eu não apurei isso com dirigente nenhum, mas eu tava pensando nisso em relação a todo o contexto atual, o contexto do Inter, de crise, de cobranças, da idolatria do D'Alessandro, da falta de dinheiro do Internacional, do momento do ano. Então eu não duvido, de verdade, que caso o Roger caia, a direção colorada acabe inventando o D'Alessandro como treinador. Tem diversos pontos que poderiam ajudar nessa transição. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Caso isso aconteça, tu acha que seria uma boa ou seria uma loucura total? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E também me segue nas outras redes sociais, tem vídeos curtos diariamente,
tanto sobre o Internacional como quanto do mundo da bola no geral. Então todos os links estão na descrição desse vídeo. É só clicar na descrição, clicar em cada um dos links e começar a me seguir. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!